Vamos lá, vamos iniciar o curso de investigador de uso capião, investigador de uso capião profissional. Professor, onde surgiu isso? Surge a cada dia profissões novas, nichos de mercados novos, e nós temos que aproveitar isso. Esse segmento cabe sim no seu bolso para que você possa prestar esse serviço e agregar aos serviços que você presta. Então, pode ser investigador de uso capião aquele que não tem curso superior. Pode ser investigador de uso capião aquele que tem curso superior, o advogado, o engenheiro. Pode ser investigador de uso capião, sim, o corretor de imóveis, aquele que tem uma imobiliária, o síndico. Pode ser investigador de uso capião também, e é muito comum isso, aquele que atua em outros segmentos como despachante imobiliário. Então, é uma nova profissão, podemos dizer que é uma nova profissão. Podemos dizer que é uma profissão interessante, rentável. O professor é muito atuante com o uso capião. Quem me conhece sabe que eu sou muito atuante na advocacia. Sou professor, sou autor de vários livros, sou muito atuante no direito imobiliário, no direito civil. E no passado eu não entendia a figura do investigador de uso capião. Não entendia, até fazia algumas críticas no sentido, nunca foi convocado, nunca precisou, mas sempre acompanhando a prática, atuando na prática, as coisas mudam, e eu percebi no Brasil todo, hoje, nomeações de profissionais para prestarem o serviço de investigador de uso capião, e também percebi muitos colegas requerendo. Então surge sim uma oportunidade, entendendo, conhecendo o assunto e também fazendo parte desse trabalho, também virou um braço aqui no escritório, um braço interessante, surge a possibilidade do investigador de uso capião. Então vem comigo, vamos conversar sobre isso, quero que você aprenda essa nova profissão, que pode ser um braço no seu escritório, na sua imobiliária, você como corretor, advogado, contador, você que quer criar uma profissão, precisa criar uma profissão, uma nova prestação de serviço, acho que cai como uma luva para você, e essa é a ideia dos nossos cursos, tá? Vamos juntos aqui, então vamos iniciar. O que faz o investigador de uso capião? Então, o investigador de uso capião, ele presta o serviço, entre outros serviços que ele pode prestar, ele pode ser corretor, pode ser advogado, pode ser contador, pode ser despachante imobiliário. Então, é uma prestação de serviço. Eu posso prestar esse serviço para o particular, ou seja, você pode oferecer esse serviço para escritórios de advocacia, de direito civil, de direito imobiliário, especializados em uso capião, que é o caso do professor Júlio. Hoje, nosso escritório, segundo a revista Lex, é o maior escritório do Brasil em uso capião. Nós temos ações de uso capião literalmente em todos os estados do Brasil. Então, você pode oferecer esse serviço também, sim. E você pode também, além do particular, vender esse serviço para o particular, ou seja, o autor de uma ação, a autora, os requerentes, escritórios de advocacia. Você pode vender esse serviço também como uma função de perito. Ou seja, você pode prestar esse serviço para o Poder Judiciário. Você pode ser nomeado como se fosse um perito. Na verdade, podemos até usar esse nome perito para prestar esse serviço para o Poder Judiciário. Então, tem mercado? Tem. Posso prestar esse serviço de investigador de uso capião para o leigo, para o cliente que me contrata para ajudá-lo a, de fato, fortalecer o processo dele, ou processo, ou procedimento extrajudicial. Posso ser contratado por um escritório de advocacia, uma contabilidade. Posso ser contratado por alguém que está se opondo à ação de uso capião de alguém. Então, alguém que quer apresentar contestação, defesa, alguém que quer apresentar também habilitação como terceiro interessado, posso. E também posso me cadastrar no site do Tribunal de Justiça. Me cadastrando no site do Tribunal de Justiça, eu posso prestar esse serviço sim. Tá? Então, essa é a função. O que faz esse investigador, então? A prestação desse serviço, ela ocorre na seguinte situação. Eu vou vender esse serviço ao particular, ao escritório de advocacia, eu vou vender esse serviço ao Poder Judiciário, vou explicar como passo a passo, e eu vou exercer uma função de investigador mesmo. Eu vou analisar aquele caso concreto, se aquele autor, aquela autora, aqueles autores possuem a posse do imóvel. A posse para o uso capião tem que ser direta, eu tenho que morar no imóvel, eu tenho que ter comércio no imóvel. Ela pode ser indireta também, eu tenho que emprestar, alugar. E ela pode ser alternada, poucos sabem disso, mas ela pode ser alternada também.
Então, eu tenho que analisar isso, se existe posse qualificada. Como que eu faço isso? Como que o investigador vai atuar? Então, o investigador ele pode atuar, é claro que a ideia é sempre atuar nas grandes metrópoles. Quando eu falo de uma cidade pequena, né, um fórum de uma cidade menor, eu vou ter mais dificuldade de vender esse serviço. Mas eu consigo, mesmo morando numa cidade menor, eu consigo oferecer esse serviço para escritórios, para pessoas de outras cidades, outros estados e para o Poder Judiciário, para fóruns das grandes metrópoles, cartórios, várias das grandes metrópoles, né? Porque as grandes metrópoles, os juízes não têm uma equipe para dar conta de todo o trabalho. Então não dá para o juiz dispor de um serventuário, de um servidor, para ir fazer uma diligência até o local. Talvez essa diligência, através de oficial de justiça, também não supra, né? Não supra a situação. Então é interessante nomear, convocar alguém que preste esse serviço. E aí entra você é cadastrado no TJ, você ofereceu esse serviço e é muito bem remunerado para isso. O que faz então o investigador de uso capião? Nós temos 3 requisitos: posse, manus pacífica e animus domini. O investigador de uso capião, ele vai fazer isso, ele vai fazer, como o próprio nome diz, ele vai investigar se o autor da ação tem posse. Tanto é que o investigador ele pode ser contratado, sim, pelo autor, pelos autores da ação, ou pelos réus da ação. Né? Então, ele pode ser contratado pelo autor ou pelos réus. Uso capião não tem réu, é uma ação declaratória. Quando eu bato na porta do Poder Judiciário para fazer uso capião, eu estou pleiteando, na verdade, uma homologação de um direito meu. Mas, o que eu costumo dizer? O investigador não presta só serviço para o autor, para os autores, a autora, presta serviço para o réu, porque o processo de uso capião pode se tornar litigioso se alguém se habilitar ou apresentar contestação. Então, eu, como investigador de uso capião, eu posso ser contratado pelo réu, né? Pelo réu, pelos réus, por terceiros interessados em que o uso capião seja improcedente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, prestar esse serviço para ajudar, criar provas, né? Conseguir provas, não criar, mas conseguir provas para que ocorra de fato a oposição de uso capião. Então, esse investigador de uso capião, ele vai laudar. O que é laudar? Ao final da investigação, ele vai entregar para o cliente, seja o autor ou os autores de uso capião, ou o eventual réu, ou para o Poder Judiciário, se assim foi nomeado esse investigador, essa investigadora de uso capião, eu vou entregar um laudo, dizendo o que eu fiz e dizendo também quais pessoas eu conversei, quais pessoas eu analisei. Professor Júlio, mas se eu sou de uma cidade pequena no interior, eu sou convidado a prestar esse serviço de investigador de uso capião. E esse juiz, essa juíza que me convocou é da Justiça Estadual, da Justiça Federal, tem uso capião da Justiça Federal. É de outro estado, outra cidade, eu tenho que ir até o local onde está localizado o imóvel? Não necessariamente, você pode contratar pessoas daquela cidade para prestar diligência para você. E você vai mencionar isso no seu laudo, que foi quem prestou a diligência constatou as tais informações, tá? Então, vou ensinar você passo a passo a fazer esse laudo. Então, eu lembro a você que a prestação de serviço do investigador de uso capião é o quê? É fazer um laudo técnico e entregar ao cliente que te contratou, que vai te pagar os seus honorários, ou, né, seja autor ou seja réu, ou Poder Judiciário que você prestou o serviço como se fosse um perito judicial. Né? A partir do momento que você é convocado para prestar um serviço para o Poder Judiciário representado por um juiz, uma juíza, você pode ser chamado de perito judicial, você é um perito judicial. Então, o investigador de uso capião, quando convocado pelo Poder Judiciário, podemos dizer sim que ele está prestando um serviço judicial, ou seja, um serviço de importância, uma prova técnica importante do Código de Processo Civil, que é a perícia, tá? Então, importante isso. Então, o investigador de uso capião, gente, ele presta serviços como perito judicial, serviços judiciais, como se fosse um perito, né? Como se fosse um perito, na verdade é um perito, e vai laudar para trazer as respostas da sua investigação ao juiz, à juíza. E pode ser contratado no âmbito extrajudicial por autores da ação e também por réus, tá? Então é muito interessante essa prestação de serviço, é muito interessante. Professor Júlio, quanto que eu ganho para fazer isso? É cobrado sempre um valor em cima do valor do imóvel. Quanto maior o valor do imóvel, maior a remuneração do investigador de uso capião. Tá? Então, quanto maior o valor do imóvel, o valor venal, existe o valor de venal, que é o valor do IPTU, do ITR, existe o valor de mercado. Quanto maior o valor de mercado, maior serão os honorários
do investigador de uso capião, judicial ou extrajudicial, chamado investigador de uso capião profissional, tá? Então, depende do valor do imóvel. Para fazer esse trabalho, gente, para você ter ideia, é cobrado 0,5% até 1,5%. Professor Júlio, quanto que o investigador de uso capião deverá cobrar para prestar esse serviço? Para o particular, o investigador de uso capião extrajudicial, o autor da ação, o réu da ação, 0,5% a 1,5% do valor do imóvel. Quando eu falo da prestação de serviço para o Poder Judiciário, é a mesma coisa, 0,5% até 1,5% do valor do imóvel. Então, eu tenho alunos, aqui o escritório que presta esse serviço também, nós tivemos casos aqui que nós fomos nomeados pelo Poder Judiciário, eu fui nomeado pelo Poder Judiciário para fazer essa investigação. O professor, como o escritório de advocacia, a gente trabalha muito, então eu não consigo ir até o local. Então, são pessoas da minha equipe que vão até o local para perguntar, bate palma. Seu João, tudo bem? Qual o nome do senhor? Seu João? Seu João, você poderia me ajudar? Quanto tempo fulano e fulana tem a posse desse imóvel? Ah, nunca vi. Ah, acho que uns 5 anos, acho que uns 3 anos. Aí eu faço o laudo, eu, a equipe. Vai do lado direito, vai do lado esquerdo, vai nos fundos, vai no vizinho da frente. Então, olha que trabalho legal, gente, que trabalho gostoso e bem remunerado. Você, na verdade, consegue fazer um laudo com base em informações de vizinhos. Não precisa ser necessariamente parede com parede, tá? Muitas vezes eu não consigo contato com o vizinho do lado direito, que é um terreno, um imóvel abandonado. Então, eu vou no vizinho da frente, ou nos vizinhos da frente, vou no vizinho na rua. Eu posso, nesse laudo, fazer um laudo com pelo menos 10 investigações que eu fiz, cada pessoa uma investigação. Eu posso fazer essa investigação subjetiva, que é a mais importante, é a mais desejada, obrigatoriamente tem que aparecer no nosso laudo, e posso fazer também análise documental. Então eu posso solicitar, junto a companhias, eu posso solicitar provas de conta de água, conta de luz, eu posso solicitar certidões de distribuidor civil para analisar se essa posse é mansa e pacífica. Professor Júlio, mas nem sempre eu consigo acesso na companhia. Concordo, tem companhia que autoriza, tem companhia que não, porque é uma relação de consumo, existe uma dificuldade, então vai depender da companhia, da região que você vai prestar esse serviço. Mas as certidões de distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal, e as certidões de distribuidor criminal da esfera estadual e federal, você consegue solicitar porque elas são públicas, né? Então, o trabalho do investigador de uso capião é solicitar certidões, distribuidor civil, para analisar e laudar se a posse é mansa e pacífica ou não. Também da função do investigador, da investigadora de uso capião, também laudar, né? Então, ou seja, vá até o local e preste serviço, vai perguntar para os vizinhos da rua, sempre da rua, né? Lado direito, lado esquerdo, fundos, frente, vizinhos da rua, vizinhos que moram muito no local, e você vai montar um laudo com a maior quantidade de pessoas que morem naquela rua. Então é muito legal o trabalho. O seu trabalho é de campo, é chamado trabalho de campo, você ou alguém vai fazer por você, é o meu caso, eu não consigo fazer, porque o professor faz muitas peças, né? Eu só faço o laudo, então é feito o trabalho de campo, e também, além do trabalho de campo, é feito o trabalho do laudo técnico, tá? Então, olha que legal, olha que interessante essa prestação de serviço. Então, você já sabe como fazer, você já sabe o que já sabe como é remunerado. Quero trazer para você também a importância do laudo, sempre tem que ter laudo, né? Tanto a prestação de serviço para o particular, o uso capião, o investigador de uso capião extrajudicial, né, que é para o particular, escritório de advocacia, contabilidade, autor, opositor, você vai ter que laudar, vai ter que fazer um laudo. E também para o Poder Judiciário quando você é convocado. Para prestar esse serviço no Poder Judiciário, o que você tem que fazer? Faz o curso que te habilita. Inclusive, gente, eu quero convidar todos vocês a fazer os cursos, tá? Entra no site. Se você quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo, estou à disposição para te ajudar. Eu ajudo com mentorias, né, para os alunos, advogados, advogadas, corretores, investigadores de uso capião, despachantes imobiliários, eu ajudo com mentoria. Então, meu WhatsApp é o 11 97685 3891. Vou repetir, tá? 11 97685 3891. O telefone do meu escritório, DDD é 11, é São Paulo. Meu escritório é localizado em São Paulo, mas eu atuo no Brasil inteiro como professor e como advogado. E como despachante imobiliário também, e o escritório presta o serviço também de investigador de uso capião. Eu também, você pode entrar em contato comigo pelo telefone do escritório fixo, DDD 11 também, 2061-5649. Quero convidar todos a fazer comigo a pós-graduação, né? O professor é coordenador e professor titular
da Escola Superior Universitária da pós-graduação de Direito Imobiliário. Tem a pós-direito imobiliário que eu coordeno, tem a pós de uso capião. Olha só, você, investigador de uso capião, fazendo uma pós de uso capião. É a única no Brasil. Então você pode fazer comigo essa pós. Tem a pós de regularização de imóveis e uma novidade importante, agora tem a pós de perícia judicial. Então, quem é perito, tem uma pós de perito lá também no site. Entra no site, tem vários cursos gratuitos, tem os cursos pagos, com certificados homologados pelo MEC, cursos online, né? Entra no site, é www.portaleso.com.br, portal www.portalesu.com.br. ESU é Escola Superior Universitária, tá bom? Posso te ajudar com muito carinho, sim. Gente, o que eu quero falar para você, isso é importante. Professor, qual que é o primeiro passo para que eu possa me tornar investigador de uso capião? Sou corretor de imóveis, sou contador, sou advogado, sou curioso e eu quero pagar as contas. Preciso ser formado, ter curso superior? Não. Não. Para fazer o trabalho extrajudicial, não. No Poder Judiciário, o ideal é que você tenha uma formação superior, tá? Não é exigido, é um tema polêmico. Muito é falado que é exigido, uma formação em curso superior, mas dá para prestar esse serviço. Eu falo porque eu tenho alunos que já prestaram esse serviço, mesmo não tendo curso superior. Porque na prática, gente, teoria é uma coisa, prática é outra. Na prática, nós sabemos que não é só cadastrar lá no Tribunal de Justiça, entrar no site do Tribunal de Justiça, cada site do Tribunal de Justiça é muito parecido, você entra lá no site e você vai em auxiliares da Justiça. Nos auxiliares da Justiça, você faz o cadastro para prestar o seu serviço como perito. Você vai fazer um cadastro e vai anexar documentos, diplomas. Feito isso, documentos pessoais, feito isso, é importante você montar uma apresentação e bater perna. Vai atrás dos juízes, juízas. Se você quer prestar o serviço como perito, investigador de uso capião profissional, perito, se você quer prestar esse serviço, você vai ter que bater perna, vai ter que ir nos fóruns. Igual, não tem o vendedor de remédio? O representante de laboratórios? Você já viu, todo mundo já viu isso? Você vai no médico, marca uma consulta e fica aquele sujeito, ele ou ela bem arrumado, com aquela mala de medicamentos. E aí entre uma consulta ou outra, entra lá e fala, esse medicamento é muito bom, vou deixar algumas amostras com o doutor, com a doutora. É a mesma coisa. Entre uma audiência ou outra, você vai conseguir falar com o juiz e juíza e você vai apresentar o seu serviço. Você vai entregar um portfólio, talvez um brinde, né, uma agenda, uma coisa, a sua apresentação para prestar o serviço. E aí o juiz, claro, a juíza vai perguntar, mas o senhor já está cadastrado? A senhora já está cadastrada no site do TJ? Já estou cadastrado. Na própria apresentação você vai falar que já está cadastrado. É claro que o juiz ou a juíza vai lá no site do TJ e vai nomear pessoas que estão cadastradas. Lindo na teoria, mas na prática a gente sabe que esse network que eu estou falando para você faz você ser convidado, convocado. É claro que você tem que estar cadastrado lá, mas isso aqui te ajuda na prestação do serviço. É a vida como ela é, né? Então é uma realidade. Então dá para você fazer isso sim. Quando nós falamos aqui de investigador de uso capião, então é interessante esse trabalho, lembrando que o laudo deve ser feito sempre, laudo técnico. Aí você vai falar o que desse laudo? Você vai falar quem você foi contratado por quem, se já tem número de processo, vai trazer um resumo do caso, né, um resumo do processo, se já existe ou não, da situação, vai fundamentar e vai trazer sempre a conclusão. Tá? Esse laudo técnico tem que apresentar a conclusão. A perícia, gente, é uma atividade conduzida por qualquer profissional. Por isso o despachante imobiliário pode ser perito, o corretor de imóveis fazendo avaliação, engenheiro, advogado. Advogado é muito chamado, convocado para prestar serviço de perícia, porque ele faz um laudo técnico sobre um processo, uma determinada discussão entre advogado e cliente. Então, é muito interessante esse trabalho. O perito, né, tem que ser um profissional qualificado. Então, quando você faz um curso de investigador de uso capião, você tem um diploma. Esse diploma você vai anexar lá no site do TJ. Na sua apresentação, você vai mostrar. Então, isso te ajuda. O diploma, sim, te ajuda, o certificado te ajuda a abrir portas, te ajuda a te colocar no mercado. Hoje nós não temos um órgão fiscalizador, né, uma entidade de classe que fiscalize. Olha, você tem que pagar a anuidade para mim? Não tem, ainda bem. Pode ser que amanhã tenha, hoje não tem. Então você fez aí o curso de despachante imobiliário, você já pode atuar. Você fez o curso de investigação ou investigador de uso capião, você pode atuar, ainda bem, né? São profissões que surgem
Lá na frente tenho certeza que alguém vai assumir, né? Algum órgão vai fiscalizar essa profissão, vai ser criado um, mas hoje não tem, né? Literalmente não tem. O ideal é que você, para prestar o serviço de perito, você tenha inscrição em alguma entidade de classe. Então, OAB, advogado, contador, médico, corretor de imóveis, você tem que ter ao seu órgão de classe. Isso faz com que você cumpra requisitos. Então, para ser investigador de uso capião, você não precisa ter um registro de investigador de uso capião, porque não tem, mas que você tenha uma profissão por trás devidamente habilitada. Isso te ajuda e satisfaz, sim, requisitos e pressupostos, tá? Isso é importante. O despachante imobiliário e também o investigador de uso capião, ele é convidado, né, a prestar esse serviço, convocado, para fazer essa investigação. O serviço de investigação é uma análise, né, de informações sobre a posse, mas pacífica, animus domini, animus domini, que é a alma de dono, são os 3 requisitos para fazer o uso capião. Ele ajuda laudando, dando um parecer para descobrir fraudes, tratar disputas judiciais, transações, né? Então, a ideia é essa, trazer uma conclusão dessa investigação. Quem pode ser um perito, né? Quem pode ser um perito investigador de uso capião? É necessário ter a formação num curso superior, isso é exigido por muitos, é a regra do jogo. Então, se você tem isso, vai te ajudar. Se não, professor, então se eu não tiver uma formação em curso superior, eu não vou conseguir prestar esse serviço de investigador de uso capião? Vai, mas para o particular, né? Para escritórios, para os autores da ação, para opositores, mas para o Poder Judiciário você vai ter essa dificuldade. Se tem, pronto, já ajudou. Um treinamento específico, né, que é esse, certificado, você vai ter que aderir padrões éticos, né? Então é importante ter conhecimento de fato. O certificado vai te ajudar a te colocar no mercado. E é importante, né, você saber que para atuar no Brasil você precisa conhecer o assunto. Você não tem que saber fazer um laudo. Não dá para ser investigador de uso capião sem entender o uso capião. Os procedimentos, as espécies, os requisitos, os pressupostos, as provas. Não dá. Não dá para ser investigador de uso capião sem saber fazer um laudo, né, bem feito, com fotos, com imagens, aproveitando, né, tudo que nos entrega, que nos fornece, né, hoje o sistema digital. Então, é uma realidade, tá? Então é importante bater um papo sobre isso. Quando nós falamos de laudo técnico, eu quero trazer para você que o laudo técnico é um parecer, né, gente? É um parecer. O laudo técnico é um parecer. O parecer jurídico, gente, quem faz é o advogado. Um parecer técnico, quem faz é qualquer profissional. Então, fique atento em relação a isso. Um parecer jurídico e um parecer é muito parecido. O parecer jurídico, o parecer técnico, gente, tem requisitos que a gente tem que respeitar. Não posso fazer de qualquer jeito, né? Então, tem requisitos importantes. As perguntas mais frequentes que são feitas: professor Júlio, o que é um parecer do investigador de uso capião? O parecer do investigador de uso capião, tanto no âmbito extrajudicial como judicial, que você já entendeu, nós prestamos serviços aqui, né, para quem não é do Poder Judiciário, e quando somos convocados para o Poder Judiciário, no Poder Judiciário. O parecer jurídico, gente, ou parecer, no caso do uso capião do investigador, é uma análise, né? É uma análise especializada, elaborada, para que você possa entregar isso a quem contratou você, ou nomeou você. Você vai cobrar por isso os honorários, e você, de fato, vai montar um laudo de tudo que você fez. Ou seja, você vai trazer no laudo as pessoas que você falou, fotos, imagens da casa, lá de fora. Não necessariamente você tem que ir até o local. Hoje o Google Maps você consegue muita informação, fotos, né? Você vai laudar com o nome completo, se possível RG. Tem casos que as pessoas, os vizinhos não fornecem essas informações. Hoje em dia tu não tem medo de fraude. Se não fornecer, não tem problema. Você vai mencionar horário, dia, o endereço dessa pessoa que você conversou. Isso é muito importante. A função do parecer é fundamental, é o seu serviço. Você recebe para fazer parecer. Não dá para fazer uma investigação de uso capião e não entregar o parecer, porque você não fez o trabalho de campo e não concluiu o serviço. Então, a função do parecer é trazer clareza sobre um determinado assunto ou processo, e no caso do investigador de uso capião é trazer a análise que foi feita, concreta, de campo, em relação aos direitos daquela pessoa em relação ao uso capião. Esse parecer, gente, ele deve conter título, anota aí, tem que anotar, hein? Título, quem solicitou, o assunto, que é o uso capião, a ementa
ou seja, a ementa, você vai trazer um resumo, se tem um processo, você vai fazer um resuminho do processo, porque você tem que saber fazer isso, a ideia do curso é te habilitar nesse sentido, faz um relatório, a fundamentação e faz a conclusão, e você pode trazer notas de rodapé e referências também, tá? É importante que, além de possuir conhecimento sobre o tema, é importante ter uma linguagem clara, fácil, a formatação, caprichar na formatação, né? Vai fazer um negócio feio, um parágrafo negrito, outro Arial, aquela confusão, aqui 14, ali letra 13, não dá, tem que ser apresentável, é um serviço sério, senão como que você vai cobrar por um serviço desse? A diferença do parecer para um relatório é grande, então cuidado. O investigador de uso capião, ele pode ser contratado, e normalmente é contratado para dar um parecer sobre a investigação de uso capião. Às vezes ele é contratado só para fazer um relatório. Se eu sou autor da ação de uso capião, eu vou prestar esse serviço, eu vou contratar um despachante, vou contratar um investigador de uso capião, para que ele preste serviço e faça um relatório para que eu possa usar no processo. Tá? Então, fique atento em relação a isso. Quando eu falo do parecer, então, o parecer é montado dentro desse sistema que eu te passei, hein? Um parecer bem feito, tá? A função do parecer é trazer a análise, é um instrumento técnico. Um instrumento técnico que ostenta a análise e a opinião dos especialistas, né? Então, eu trago o que eu fiz. Não pode faltar nesse parecer os elementos essenciais. Então, vou repetir aqui, ó, você tem que colocar título. Deverá estar centralizado de forma geral na folha, no processo vai entregar em PDF, no serviço de uso capião, do investigador de uso capião, extrajudicial, você vai entregar normalmente de forma física, a não ser que você combinar com o cliente e entregar de forma digital. Se for entregar de forma física, é importante você fazer uma pasta bonita, sempre credibilidade no que você faz, com amor, carinho, tá? No parecer tem que constar o título, que deverá estar centralizado de forma geral, o endereçamento com os nomes dos solicitantes, pode ser do autor, da autora, do uso capião, de um opositor, aquele que não quer que o uso capião seja procedente, e pode ser do Poder Judiciário. A vara, o cartório, representado pelo juiz e juíza, contratou você, nomeou. A ementa, gente, é a indicação das principais palavras-chave do assunto. Você vai pegar as palavras-chave do assunto. Uso capião, oposição, requerimento, vizinhos. Simples. Na verdade, você vai criar uma estrutura. A primeira estrutura dá mais trabalho, depois você vai usar a mesma, só vai alterando algumas informações. Você vai usar o sumário, a indicação dos tópicos abordados no parecer. É optativo, né? Mas bastante válido, especialmente em pareceres muito extensos. Então, vamos dizer que você fez uma investigação de uso capião com mais de 20 pessoas. Então, já é legal fazer, para ficar organizado. O relatório, volto a falar do relatório, o relatório do parecer, das investigações, os vizinhos, os confrontantes, dos confinantes que você conversou. A fundamentação, você vai falar do uso capião, normalmente qual foi escolhido, qual foi optado, e vai trazer a conclusão que não pode faltar, tá? Conclusão, anote aí, é a resposta às solicitações, às perguntas dos requerentes ou do requerente, de modo que haja indicação sobre se é favorável ou desfavorável, tá? Então é importante. Vou dar um exemplo aqui, você vai fazer a conclusão, vai colocar assim, diante do exposto, é favorável ou é desfavorável, em virtude de tais argumentos, e é o parecer. Aí você coloca local, data e assinatura do parecerista, que é você, né, investigador de uso capião, e finalizou, tá? Para ficar claro, gente, como que nós fazemos isso então? Como que é feito esse parecer? De forma técnica, né? Eu vou sempre entregar no processo, quando eu sou convocado a entregar no processo, eu sempre vou entregar ele em PDF. Eu vou converter em PDF, eu vou entregar em PDF, tá? É assim que funciona quando eu sou nomeado. Então, eu vou entregar em PDF. Se um particular me contratou, eu estou prestando o serviço como investigador de uso capião, mas eu estou prestando um serviço que aí o cliente vai escolher. Se ele quer, de fato, ele deseja que seja feito de forma digital, né, ou de forma impressa, física. Se for físico, eu vou colocar numa pasta, vou grampear uma pasta com meu nome, né? Então é interessante que seja feito dessa forma, de forma caprichosa. Então, voltando no parecer, quero que você trabalhe esse exemplo da sua cabeça do parecer. O exemplo de parecer, tá? Você coloca lá, parecer jurídico. Para quem é advogado, está acostumado. Quem não é, parecer técnico. Então, investigador de uso capião não é parecer jurídico, é parecer técnico. Número 001, né? É o primeiro que você está entregando para aquela pessoa. Pediu outro, é o segundo. Então, normalmente, número 001. Requerente,
o nome do requerente. Ementa, você vai pegar ementa, 2 pontos, as principais palavras. Não são muitas, você vai pegar umas 5 a 10 palavras, as principais. Isso não é da cabeça do professor Júlio, são normas da ABNT, né? São normas de um parecer técnico. Vem o sumário, é facultativo, mas fica legal, fica bacana, fica organizado. Vem o relatório é quem pediu, fui nomeado pelo juiz do cartório da vara tal, foi solicitado pelos requerentes tais, foi solicitado pelos opositores tais. Isso é o relatório. A fundamentação, você vai falar das provas, e aí você vai criar um texto pronto, que você vai usar praticamente em todos os pareceres técnicos. Você vai falar do uso capião, como que funciona, o que é o uso capião, você vai trazer informações das provas necessárias, e aí você vai depois para a conclusão. Diante do exposto, entende-se que é perfeitamente plausível o requerimento tal, né? Então, ou desfavorável. Aí você faz, é o parecer, ponto. É o parecer, ponto. Local, data e ano, nome seu e assina. Você vai assinar com o número de classe que você tem, né? Conselho de classe, tá? E você pode colocar investigador de uso capião também. Não só pode, como deve, tá? Então, é assim que é feito na prática, para que a coisa seja bem feita. Então, legal, né? Então, essa é a ideia, hein? Essa é a ideia que você possa prestar um serviço de qualidade. O que eu quero falar para você? Não dá para ser investigador de uso capião se você não sabe um pouquinho disso, né? Então, você não tem que saber um pouquinho, você tem que saber muito. Eu oriento você a ler o meu livro, Uso Capião, de capa vermelha, da editora Mizuno. Falo tudo sobre o uso capião. Ou Direito Imobiliário de AZ, também de editora Mizuno, que você vai gostar muito. Tem que entender do que você está falando, concorda? Tem a pós de uso capião, se quiser fazer comigo é um prazer. Tem a pós de perícia, tá? Estou à disposição. A pós de Direito Imobiliário, conta comigo sim. Quando eu falo de uso capião, nós temos no Brasil 36 espécies. Quero lembrar você que existe o uso capião de bem móvel e bem imóvel. O investigador de uso capião pode ser contratado tanto para dar parecer de bens imóveis, que é muito comum, casas, terrenos, apartamentos, imóveis rurais, imóveis urbanos, litorâneos, comerciais, residenciais, como também pode ser contratado para dar parecer técnico para se fazer a investigação de uso capião de bens móveis, carro, moto, caminhão, também acontece isso, tá? Nós temos 36 espécies de uso capião e 3 procedimentos. O procedimento, anote aí, judicial, extrajudicial e o procedimento administrativo. Judicial, ação judicial de uso capião. Extrajudicial, escritura pública de uso capião, fazer uso capião no cartório. E o procedimento administrativo, a REURB. O profissional, investigadora de uso capião pode prestar serviços em qualquer procedimento. 36 espécies. As mais conhecidas, gente, são o uso capião extraordinário, ordinário, de abandono de lar, uso capião coletivo, uso capião indígena, mas tem mais de 36 espécies, tá? Isso é importante. Vamos lá, pontos importantes aqui que eu quero tratar com você, isso é fundamental. Nós temos então pelo menos 3 formas de uso capião. Para quem está fazendo uso capião, tem que reunir a documentação, conta de água, luz, IPTU, fotos, imagens, correspondências, são os documentos, são as provas do uso capião. Eu tenho que juntar essas provas para ganhar ação, eu tenho que reunir esses documentos, coletar todos os documentos que comprovem a posse, como contas de utilidade, contrato de aluguel, declarações e testemunhas, mapas, planta, mineral descritivo, tudo isso ajuda. Ajuizar a ação se for judicial, ou fazer escritura pública se for extrajudicial, se for administrativa é via requerimento no cartório, na prefeitura. A REURB, o uso capião administrativo, eu faço um requerimento diretamente à Comissão de Regularização Fundiária, e a prefeitura, essa comissão vai analisar se vai ter que emendar, juntar outros documentos, é isso que vai ser feito. Se definir, vai expedir uma certidão de regularização fundiária, é assim que funciona, tá? Quanto custa para fazer o uso capião? Se eu faço extrajudicial, eu pago a escritura pública e pago o registro. Se eu faço judicial, eu pago taxa judiciária e as citações. Se eu faço administrativo, eu pago a taxa da prefeitura. No extrajudicial, eu pago taxas também, emolumentos das notificações e certidões, claro, sempre. Várias dúvidas se aplicam ao uso capião. Qual é a função do uso capião? Eu vou transformar o imóvel irregular em propriedade. Eu vou me tornar dono daquele imóvel. Eu tenho a posse, mas eu não sou dono. Cuidado, hein? Contrato de gaveta, carta de adjudicação, carta de arrematação, que mais? Qualquer documento público, particular, timbrado ou não é prova que você é dono, não é prova que o nosso cliente é dono. Nosso cliente só é dono do imóvel quando ele tem a certidão de propriedade atualizada no seu nome. Só. Ele só é dono quando tem a certidão de propriedade atualizada no seu nome. Senão ele não é dono, tá? Então é importante saber disso. É fundamental, inclusive, você saber isso.
Só pode fazer uso campeão quem tem posse, mansa pacífica e animus domini. Eu só posso fazer uso campeão quando eu tenho esses 3 requisitos, esses 3 pressupostos. Senão eu não posso fazer uso campeão. Eu posso até fazer, mas eu vou perder. Tá? Então isso é importante também. Legal. Então a primeira aula aqui foi, né? Teremos outras também, se Deus quiser. Tem perguntas? Tem perguntas. O Irineu, professor Dr. Júlio César Sanches, inclusive colocou Santos, é Sanches, não tô brincando, não tem frescura não. O senhor pode falar também sobre despachante imobiliário? Posso, o professor também tem um curso de despachante imobiliário, inclusive é uma profissão que está fazendo muito sucesso entre advogados e corretores, porque dá para criar um braço novo nessa prestação de serviço. Despachante imobiliário, você é contratado, o despachante imobiliário pode prestar esse serviço extrajudicial para o cliente particular, para amigos corretores, imobiliárias que não gostam de mexer com certidões e para o Poder Judiciário também, como perito. O que o despachante imobiliário faz? Ele cuida dessas certidões, desses instrumentos particulares. Ele aparece, essa profissão é interessante, é um nicho interessante porque você pode prestar serviço até para instituições financeiras. Você pode prestar esse serviço para instituições financeiras e é muitas vezes contratado por várias instituições financeiras ou até a parte no financiamento imobiliário. Então é muito legal. Tem um curso também aí à disposição para você, tá bom? O professor gravando vários cursos, porque a ideia é criar braços na sua carreira, que você possa prestar serviço e viver bem. Eu quero que todo mundo viva bem e seja feliz. Todo mundo merece isso. Legal. Um abraço para você, Irineu. Próxima pergunta. O Luiz Antônio Finger, parabéns, sempre está assistindo, está acompanhando. Eu fiquei preocupado outro dia. Professor Júlio, eu não sabia que existe a TV, né, do Conselho dos Corretores. Gente, tem gente que não sabe ainda. Meu Deus do céu. Vamos estudar. Estuda que a vida muda. Meu Deus do céu. Bom dia, professor. Bom dia a todos. O parecer técnico de uso campeão, do investigador de uso campeão, pode ser contestado por outro parecer? Pode. Pode ser contestado por outro parecer. Olha que serviço legal. Olha como tem margem para a gente trabalhar. Então, eu contratei um parecer técnico do investigador de uso campeão. Aí o outro, para conseguir bater com o meu parecer, o opositor, ele vai ter que contratar um outro investigador, alguém que preste esse serviço de investigador de uso campeão. Obrigatoriamente ele tem que apresentar isso, senão ele fica para trás, né? Então olha que legal, olha que mercado bacana que a gente tem para atuar. Legal. Vamos lá, tem mais perguntas? Legal. Bacana, gente. Fico muito feliz. Reginaldo aqui falando que a aula é top, parabéns. Gente, agradeço a todos. Estuda que a vida muda, tá? Baita profissão, bem remunerada, pode ser um braço na tua vida, pode ser um braço financeiro para você. Então presta atenção nisso, tá bom? Um abraço e até a próxima.